Olá, meus queridos irmãos, boa noite. Depois vocês me dizem se vocês estão me vendo, se está tudo bem no vídeo, no áudio, tá? Para que a gente possa iniciar o nosso trabalho na noite de hoje. Primeiramente, agradecer a oportunidade de estarmos aqui, agradecer a Deus a possibilidade de nós, mais uma vez, conversarmos com todos vocês da cidade de Goiânia, Pernambuco, mandar um abraço para todos, dizer que estou muito feliz em receber o convite mais uma vez de estarmos presentes nessa noite de domingo e para que nós possamos iniciar a nossa palestra, eu vou fazer uma leitura do livro Vida Feliz, psicografado por Divaldo Pereira Franco, através do Espírito Joana de Ângeles. O capítulo ao qual nós vamos nos referir é o capítulo 138, que nos diz: Ser amigo conveniente, sabendo conduzir-te com discrição e nobreza, junto àqueles que te elegem a amizade. A discrição é tesouro pouco preservado nas amizades terrenas, normalmente substituída pela insensatez, pela leviandade. Todas as pessoas gostam de companhias nobres e discretas que inspiram confiança, favorecendo a tranquilidade. Ouve, vê, acompanha e conversa com nobreza, sendo fiel à confiança que em ti depositem. Então, depois da leitura, depois da mensagem da mentora espiritual Joana de Ângeles, que nos lembra sobre a alegria e a oportunidade da amizade, nós iremos agora para a nossa prece inicial. Mestre Jesus, nosso guia, nosso modelo, que está conosco na caminhada terrena, estamos aqui, Senhor, mais uma noite em Teu nome, para que possamos caminhar ainda ativamente na senda do bem. Que nós possamos, a cada dia, deixarmos para trás ainda as nossas imperfeições. Aquilo que nós não conseguimos ainda nos desvencilhar, diante de anos, séculos e milênios, que adquirimos através do nosso egoísmo, do nosso orgulho. Nos ilumina, Senhor, para que possamos ter discernimento, ter as melhores escolhas e caminhar pelo caminho que leva a Ti. Dentre as nossas dificuldades, que o nosso coração pulse, que o nosso sentimento de fé, de esperança, não desanime em nenhum momento. Mesmo diante das circunstâncias que nos rodeiam, sabemos, Senhor, que para tudo há uma saída e que tudo passa. Mesmo que ainda eu não consiga enxergar nesse momento, que eu possa ter a resiliência e a resignação e ser um aflito bem-aventurado, assim como tu dissestes nos montes, para que eu possa, sem murmurar, compreender aquilo que se põe à minha frente, que nós possamos elevar-nos, que nós possamos pousarmos o nosso coração no recanto do teu amor. Abraça-nos, nos inspira, nos permite ser o condutor nesta noite, que os bons espíritos possam estar a nos equilibrar, a nos entusiasmar, a nos intuir neste momento em que o Evangelho será falado. Que todos que nos assistem em seus lares ou onde quer que estejam, sejam também contemplados pela luz que vem de Ti. Que o nosso coração se regozije, se reenergize, se reconforte diante da Tua presença. Nos dá, Senhor, desde agora, uma semana pautada no bem, no amor, na fraternidade. Não esqueçamos, o maior auxílio que devemos fazer pelo outro é a caridade. Que não nos falte o entusiasmo, que não nos falte a vontade de amar, de auxiliar, e que não nos esqueçamos também de perdoar-nos e perdoar aqueles que estão à nossa volta.
Ilumina os corações que estão endurecidos, corações que estão aflitos, amargurados, diante de alguma circunstância que o caminho a coloca. As provas fazem parte, meus irmãos, mas Deus está conosco. Jesus não nos abandona e os espíritos amigos nos auxiliam. Que tenhamos uma noite de paz, de amor e de harmonia. E que assim seja. Então eu já vi que tem alguns amigos aqui conosco. Queria só que vocês me dessem um feedback sobre a questão da imagem, a questão do áudio, está tudo bem? Estão todos nos escutando? De antemão também, eu não sei se vocês já perceberam, eu estou com uma crise alérgica de rinite. Então peço desculpas a vocês caso haja alguma intercorrência em meio à nossa fala, mas é por conta que eu sou alérgico, então aí tem dia que está mais difícil, né? Mas com a bênção de Deus, nós iremos dar a nossa caminhada e nós podemos fazer a nossa conversa. Claudeci já nos falou que está tudo ok, então pronto. Meus irmãos, como eu falei anteriormente, a alegria imensa de nós estarmos aqui hoje, de podermos estarmos trocando essa energia, nos regozijando na presença divina do Mestre, para que nós possamos nos encaminhar através dessa troca, pelo amor que há de Deus para conosco, nos estarmos preparados para uma semana que se inicia. É verdade que todos nós, dentre essas circunstâncias, procuramos a cada dia nos melhorar. É o nosso grande caminhar, é a nossa grande busca, encontrarmos e conseguirmos compreender a divindade. Diante de tudo que nos rodeia e olhamos para o alto muitas vezes rogando a espiritualidade maior, que nós possamos compreender muitas vezes os desígnios divinos. Mas nós ainda pequeninos no nosso aspecto moral, não conseguimos compreender ainda a tamanha vontade e o tamanho amor, como também a grande misericórdia de Deus para conosco. Dentro desses aspectos, dentro desses caminhares que nós fazemos todos os nossos dias, nos deparamos não raras vezes com circunstâncias que nos deixam muitas vezes aflitos. Nesses momentos, nós ainda como pequeninos e crianças que não sabemos para onde ir, não conseguimos nos dar conta da circunstância e daquele momento que Deus coloca à nossa frente. Diante de tudo isso, vamos observar que essas circunstâncias nos levam à compreensão maior do que é o alto. Ainda mergulhados nesse mundo de provas e expiações, meus irmãos, é necessário compreender que estamos aqui para evoluir. E essa evolução se dá diante das circunstâncias que nos são apontadas. É a partir delas que nós conseguimos crescer. É a partir delas que nós conseguimos nos modificar. É lógico que nós não estamos falando aqui especificamente de problemas relacionados às dores, aos sofrimentos, e de certa maneira nós não estamos fazendo uma apologia para que isso ocorra. Entretanto, ainda pela nossa imperfeição espiritual e mergulhados nesse mundo de provas e expiações, poucos temos o conhecimento daquilo que Deus nos oferece. É raro nós não querermos encontrarmos a nossa paz. É raro cada um de nós não querermos estarmos mergulhados no amor que Deus tem para conosco. Mas compreender esse amor de Deus para conosco requer de nós também um mergulho interior profundo, intenso, necessário a imersão nisso. Qual de nós não quer ver o reino dos céus? Qual de nós não queremos compreender, na verdade, onde está esse reino de Deus? E assim, muitas vezes, Jesus nos apresenta, como nas parábolas do joio e do trigo, do grão da mostarda, da rede,
essa nomenclatura e essa explicação do que significa o reino dos céus. Quem poderá adentrar esse reino dos céus? Quem poderá descobrir, na verdade, o que seria Deus e como compreender ele em sua totalidade? Nas perguntas do Livro dos Espíritos, Allan Kardec deixa isso muito claro ao tentar o tempo todo conhecer profundamente os atributos divinos. Entretanto, os Espíritos, de forma muito sábia, mas também de forma muito direta, nos lembra que nós não temos o conhecimento bastante para compreender os atributos profundos de Deus para conosco. É a partir disso que nós criamos muitas vezes um Deus humano, um Deus até onde nós conseguimos compreender. Assim como na antiguidade, quando Moisés subiu ao Monte Sinai e mostrou os 10 mandamentos, e as pessoas personificaram ou materializaram o Deus naquele burro de ouro, colocando nesse material algo que está muito mais além do que isso. A nossa incompreensão de Deus, nossa incompreensão no reino de Deus, nossa incompreensão de buscarmos a Deus, faz muitas vezes que nós estejamos perdidos no meio do caminho. Então, nós precisamos compreender quando o Mestre, no seu Sermão do Monte, fala de que bem-aventurados serão os puros de coração. Mateus, no seu Evangelho, especificamente no seu capítulo 5, vai nos dizer: bem-aventurados os puros de coração, pois eles verão a Deus. E quem não quer ver a Deus? Mas há uma necessidade de requisitos para que nós possamos ver a Deus. E dentre esses requisitos necessários, um deles é a pureza de coração. Mas podemos dizer que nós somos puros, podemos dizer que nós então veremos a Deus e lembrarmos como o apóstolo Paulo, em das suas cartas mais conhecidas, como a epístola, a carta aos Coríntios, quando ele fala sobre o amor. Quando ele diz que não adianta sabermos todas as línguas, termos todas as profecias, se nós não utilizarmos para isso o amor. E no final, Paulo vai nos lembrar que nós ainda não conseguimos ver, pois vemos Deus como espelho, mas posteriormente o veremos face a face. E a partir daí, meus irmãos, que nós vamos, a partir deste momento do conhecimento profundo para com Deus, mergulhar nessa atmosfera divina. Conhecer a partir de quando eu vou me depurando a Deus. Muitas vezes nós achamos que nós não estamos conhecendo a Deus ou que Deus se modifica com o passar do tempo. Antes eu achava que Deus era assim, mas agora Deus se modificou. Deus antes para mim era uma figura, Deus agora para mim é outra coisa. Observe que Deus sempre é Deus. Observemos que Deus não muda de aspecto. Que muda é a nossa visão para compreender Deus. A partir do momento que eu vou me depurando moralmente, a partir do momento que eu vou me conhecendo mais, a partir do momento que eu vou estudando mais, a partir das minhas múltiplas existências de morrer e renascer, é que eu vou conseguindo caminhar mais para com Deus. É um processo que nos leva a adentrar esse reino dos céus. Mas a doutrina espírita já nos explica de que esse reino dos céus não seria um ponto físico específico. A doutrina espírita nos explica que o reino dos céus é um estado de consciência. O reino dos céus é um momento onde eu encontro a minha consciência tranquila. E a partir disso, eu continuo o meu caminhar nas existências direcionadas a mim como espírito imortal que continuará a existir. Nós podemos encontrar o reino de Deus aqui mesmo. Como nós podemos, assim configurado por os nossos irmãos católicos, evangélicos,
que falam sobre o céu, sobre o inferno, e nós podemos estar mergulhados nele, nessa vida. Qual de nós nunca escutou pessoas que muitas vezes dizem: o inferno é aqui, porque estão passando por um momento de dificuldade, de consciência mental, moral. É esse aspecto que muitas vezes nos fazem e nos levam a ter essas aflições. Mas com a depuração do nosso espírito, com o caminhar, com a ida e a busca sincera até o Mestre, nós encontraremos a Deus. Porque Ele mesmo disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vai ao Pai senão através de mim. E é nesse aspecto que nós queremos direcionar essa fala de hoje. Essa busca que nós temos, essa sede e esse anseio de procurar e de ser merecedor para esse reino divino. Então, nesse propósito, nós vamos observar o jovem rico que chega para o mestre e diz: bom homem, o que faço para encontrar o reino de Deus? Mas Jesus, ao mesmo tempo, diz: por que me chamas de bom? Porque bom é só Deus. Mas se queres encontrar o reino de Deus, é necessário que tu siga os mandamentos. E aquele jovem diz: mas eu já sigo todos os mandamentos e ainda não consigo encontrar esse reino de Deus. Jesus, sabendo que ele era um jovem rico e apegado aos bens materiais, lança: então, dai tudo que tens e segue-me. Naquele momento, o jovem fica desapontado e praticamente diz que não aceita. É nesse aspecto que nós precisamos nos concatenar. Muitos de nós queremos encontrar o reino de Deus, mas nós não queremos mergulhar para buscar esse reino de Deus. É necessário esse desprendimento. É necessário uma transformação verdadeira e íntima, não uma transformação exterior que estamos acostumados. Nós vamos observar isso no título deste capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, especificamente o capítulo 8, quando Jesus diz: bem-aventurados os puros de coração. Por que o Mestre não nos diz: bem-aventurados os puros? Mas ele especifica: bem-aventurados os puros de coração. E aí muitos de nós não compreendemos porque há uma complementação. Porque o coração é onde está a nossa intimidade. Como diz os mais antigos, que eu aprendi com eles, se diz: coração é terra que ninguém anda. E a partir dele, nós vamos compreender que nós não sabemos o que passa no íntimo do outro. Mas muitas vezes nós julgamos ou dizemos o que o outro é a partir do que ele externa. E nós criamos uma sociedade que cultua esse exterior. Até a santificação, até demonstrar que é uma pessoa capacitada, religiosa, do bem, nós utilizamos isso de forma exterior. Nos escondemos, às vezes, atrás de livros, de frequentar templos religiosos, seja ele evangélico, católico, espírita, budista, hinduísta, islâmico. Nós muitas vezes nos escondemos disso, dessa pureza, através de citarmos versículos bíblicos, através de nós falarmos sobre questões específicas do Livro dos Espíritos. E sabermos isso parece que nos garante uma entrada especial no reino dos céus. Mas há muito mais do que isso, meus irmãos. Por isso que o Mestre nos lembra a pureza de coração. E nós vamos lembrar que o próprio Mateus, o evangelista Mateus, vai nos dizer, no capítulo 12, no versículo 31 especificamente, que para adentrar o reino dos céus, prostitutas
e publicanos nos precedem. Não basta a religiosidade em si. O que está em jogo, assim podemos dizer, é a nossa transformação moral. É a nossa mudança de postura. Não é a nossa santificação, até porque nós sabemos que para chegar à angelitude, passaremos um tempo lutando com isso. Mas é a necessidade de mudança interior, que nos levará para a mudança íntima. É a verdadeira pureza. Foi assim que Jesus se direcionou aos escribas, aos saduceus, que usavam grandes túnicas em plena praça para mostrarem que eram religiosos e que seguiam as tradições. Foi assim que Jesus utilizou para falar sobre as orações especificamente, que não eram aqueles que tinham orações longas ou se sentavam nas primeiras fileiras dos templos que conseguiam ser pessoas melhores, mas aqueles que tinham na sua mudança de pensamento perante o mundo, perante o outro. É assim que nós vamos mergulhar. E é assim que não menos vamos ver quando Marcos, ou também está no Evangelho de Lucas, algumas crianças passavam naquele momento a fim de tocar o mestre e ir ao seu encontro. Mas aquelas crianças foram impedidas, na verdade, de forma muito brusca, pelos discípulos. E Jesus, observando aquele momento, ele zangou-se. Diz assim na passagem. E não é comum nós observarmos que Jesus tenha se zangado. Inclusive, na parte das vendilhões do templo, quando Jesus vai lá e diz que aquela casa não é uma casa de matéria para que sejam feitos negócios ali, não se está na escrita de que Jesus estava zangado. Nós observamos pela atitude do mestre. Mas nessa passagem especificamente, o evangelista utiliza o termo zangar-se e diz: deixai que vinde a mim as criancinhas, pois é dela o reino de Deus. E em verdade eu vos digo, aqueles que não vierem ou que não buscarem o reino de Deus como uma criança, nele não entrará. E daquela forma, posteriormente, os abraçou, depois impôs as mãos sobre elas. Então nós vamos observar que Jesus sempre trabalhava muito as analogias, as metáforas. E especificamente essa passagem, deixai vir a mim as criancinhas, é um desses momentos que o mestre utiliza-se para nos dar o conforto e o momento necessário da explicação. Jesus, naquele momento, utilizava a figura da criança para referir até nós, para chegar até nós. Jesus não estava falando que só adentra o reino dos céus, ou seja, só encontra-se essa busca ou chega-se próximo a esse reino de Deus se for criança. Até porque todos nós passamos da fase infantil. Todos nós deixamos de ser crianças, passamos a ser adolescentes, passamos a ser adultos, passamos a ser pessoas da melhor idade. Então, como só a criança vai adentrar o reino dos céus? Mas, na verdade, o que Jesus estava querendo dizer, na verdade, é que só adentra o reino dos céus aqueles que se assemelham a ela. E o que seria a figura da criança para nós? É necessário compreender que aquele espírito que nasce no corpo de uma criança, assim como todos nós que passamos pela fase da infância, nós já somos espíritos milenares, seculares, que viemos com a nossa bagagem espiritual, com as nossas tendências, com as nossas qualidades, com as nossas imperfeições, com as boas inclinações, com as más inclinações. Mas tomamos a forma inicial de um corpo meigo, de um olhar de ternura, de calma, de tranquilidade. O que Jesus nos remete à semelhança à criança significa especificamente a brandura e a ternura da criança,
Quem convive com uma criança sabe muito bem disso. A criança não tem, vamos dizer, que falamos no dito popular, a segunda intenção que muitos adultos têm devido à sua maturidade, à tomada de consciência. Naquela fase inicial da infância, primeira, segunda infância, já chegando na terceira infância, é compreensível que o espírito ainda está tomando, ou seja, despertando, porque no nascimento para a encarnação, antes da encarnação, no momento em que essa criança retorna para reencarnar, ele entra num estado de perturbação e durante os primeiros anos de vida, depois que nasce, ele está com suas más inclinações, sua personalidade ali adormecida. É um momento oportuno para aqueles cuidadores, tuteladores das crianças, poderem moldarem o seu caráter para as adversidades, para as possibilidades que eles irão enfrentar nessa existência. Por isso que nós vamos observar na questão 582 do Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta se a paternidade é uma missão. E os Espíritos respondem, é sem dúvida uma das maiores missões, assim como a maternidade. Mas mais do que uma missão, é um dever e uma responsabilidade. Então imaginemos nós que recebemos dentro do nosso lar um espírito que retorna para a sua evolução e a continuidade da sua marcha espiritual. Quantos nós temos responsabilidade de lidar com aquilo? Sabemos que a criança desenvolve-se tanto no seu aspecto espiritual, mais ou menos até os 7, 8 anos, onde retorna-se de forma mais efetiva a sua personalidade, a sua bagagem espiritual. E esse período até os 7 anos, 8 anos, é o período em que os pais podem moldar para as adversidades disso tudo. E isso a gente precisa compreender dessa responsabilidade de ser pai, de ser mãe, de ser tutor, mesmo que não sejamos o pai, mesmo que não sejamos a mãe, mas que somos os responsáveis pelo cuidado. E é nesse aspecto que nós vamos observar que a criança também, do lado psicológico, passa também pelas suas mudanças de consciência, até adquirir a sua personalidade, que vai começando a ter tendências, comportamentos, que muitas vezes os pais não conseguem lidar tão bem com aquela mudança repentina. Mas esse aspecto inicial da criança, ao qual Jesus se refere, o olhar meigo, a inocência, é isso que Jesus pede a todos nós. Para que nós possamos buscar a bondade como a criança, sem querer nada em troca. A criança muitas vezes diz que lhe ama, é verdadeira, e nós até nos assustamos, que a gente diz assim, não pergunte nada a uma criança não, porque ela vai dizer a verdade. E a gente estranha até a verdade, que está muitas vezes em desuso, para que nós possamos viver em coletividade, em uma coletividade muitas vezes hipócrita, que Jesus também tanto condenava, que Jesus tanto enfrentava, porque não queria que a sociedade fosse hipócrita, que vivesse apenas dessas aparências. Nesse aspecto, adentrar o reino dos céus, caminhar para uma vida mais tranquila, de consciência também leve, e permitir que nós estejamos no rumo certo do nosso caminhar evolutivo e espiritual, leva-se por duas circunstâncias, a simplicidade e a humildade. Ser simples como uma criança é, ser humilde como uma criança é. Conservar esses valores morais que nos levam e que nós trazemos da infância. Deixar pulsar essa criança que há em nós e que muitas vezes é esquecida, assim também como fala a própria psicologia, de cuidarmos da nossa criança interior. Cuidarmos desse aspecto ainda que muitas vezes nós não conseguimos compreender. O nosso lado amoroso, o nosso lado bondoso, o nosso lado de poder ajudar.
Quando pegamos crianças pequenas e pedimos para ela ajudar nas tarefas de casa, domésticas, jogar algo no lixo, ela vai com muita tranquilidade. Ela auxilia. Quando nós falamos para uma criança pedir desculpa a outra, ela pede, achando a melhor coisa do mundo. Quando pedimos um beijo de uma criança, ela nos dá sem fazer a rodeio. Nos dá o seu acalento, nos dá o seu amor. E isso, com o tempo, quando nós vamos crescendo, muitas vezes perdemos essa essência. Mas nós achamos que perdemos. Continuam latente dentro de nós. E precisamos voltar a despertar isso. Vivemos sempre num mundo em alerta, achando que as pessoas estão sempre querendo se aproveitar de nós. E nós não deixamos que o nosso amor, que o nosso amar se predomine. Utilizar-se dessa brandura perante aos maus que as pessoas fazem conosco, perante as falas, os apontamentos que as pessoas fazem conosco. Perdoar como a criança perdoa. Às vezes nós brigamos com a criança, ela chora, mas daqui a pouco ela está pedindo o nosso colo, pedindo a nossa proteção. Esquece, às vezes, quando nós somos mais rígidos com elas, observarmos a criança. Porque muitas vezes nós achamos que por sermos adultos, somos apenas nós que devemos indicar e ensinar aqueles seres. E essa nova geração, dita na própria Gênese, pelo próprio codificador Kardec, agora nessa passagem do Mestre Jesus, que nos fala, é necessário compreender e aprender com essas crianças. Como nós devemos e podemos aprender com elas. O quanto elas nos ensinam com o seu sorriso. O quanto elas nos ensinam com o seu abraço, com o seu acalento. O quanto elas nos ensinam com a sua simplicidade, com a sua humildade e de não querer nada demais. Aprendermos a ver o mundo como a criança vê quando chega até aqui. Observando as cores, observando o sol, observando a lua, observando os pássaros, os animais. O contato que a criança vem espiritualmente, assim trazendo ainda sua essência vibrante dentro dela. Porque os primeiros aspectos em que a criança se admira são os aspectos da natureza, os aspectos divinos. O sol, a lua, a chuva que cai, a nuvem. Esses são os primeiros desenhos das crianças. Os animais são os primeiros nomes, geralmente, que elas vão aprender. Imitar os bichos, imitar os animais. Veja o que ela nos traz, essa simplicidade e a essência das circunstâncias. E nós perdemos isso. Acordamos muitas vezes e esquecemos de olhar para o sol. Observarmos hoje, não sei se alguém já observou a lua. Agradecer pelo cantar dos pássaros, porque quando as crianças veem o pássaro, ela aponta e diz: o passarinho. A chuva cai, ela quer se molhar com aquela água revigorante dentro dos nossos corações. Aprender com essas atitudes que nós temos dentro da gente, mas nós temos medo de sermos postos ao ridículo. Claro que nós atingimos uma maturidade de consciência, de personalidade, mas que nós não devemos apagar essa essência que está dentro de nós. A humildade. Essa humildade, mas uma humildade de coração, como Jesus diz, quem mais humilde do que o Mestre? Que lavou os pés dos seus próprios discípulos para mostrar que não era superior a ninguém. Quando o jovem rico perguntou, bom homem, ele disse, por que me chamas de bom? Bom apenas Deus. O homem que iria comer na casa dos pecadores, do publicano. O homem que ajoelhou-se próximo à mulher adúltera. O homem que foi atrás do pescador, que foi e que sentou e que abraçou aqueles que eram marginalizados pelaquela sociedade, como os próprios leprosos. O homem que demonstrou ser crucificado em meio de ladrões não o faria menos do que os outros.
compreendia que todos nós éramos filhos do mesmo pai, todos nós éramos irmãos. Assim como a criança que não distingue tudo isso. A criança que compreende que nós somos filhos. Sim. Que nós somos filhos e que o outro tem o mesmo direito que eu. Que o outro é meu amiguinho, que é o meu irmão. E por quê? Eu não olho para o outro, não vejo a cor do outro. Eu não vejo a orientação sexual do outro. A criança não pergunta isso. A criança não olha para a roupa do outro. A criança não olha para a marca de roupa que o outro veste. A criança olha para a essência, para o sorriso, para o olhar. É essa essência, essa humildade que o mestre nos pede. Não que nós utilizemos às vezes, e nós confundimos isso, trajes de humildade para demonstrar que eu sou humilde. De às vezes ter uma vida abdicada das circunstâncias materiais. Até porque a doutrina espírita não diz isso para nós. Jesus também nunca nos disse, falou sobre o excesso, sobre o apego. Mas não de nós não termos, em um mundo espiritual, material, ao qual nós vivemos, precisamos disso. Inclusive, no capítulo Não Podemos Servir a Deus e a Mamon, do livro do Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos observar, como também observamos no livro dos Espíritos, que o dinheiro é uma forma também da sociedade evoluir se for bem utilizado. Mas não utilizar essa humildade de falar manso apenas, de ser uma coisa externa, de uma alimentação que nós dizemos assim, eu gosto de comer isso, pouquinho, e de coisas da minha terra, porque eu sou humilde. A humildade não está nisso, gente. A humildade não está em querer mostrar ao outro que você é humilde. A humildade está nos nossos atos. A humildade está na maneira em que nós tratamos o outro, de como nos colocamos frente às situações. Uma das frases mais utilizadas no próprio meio espírita é que uma das maiores caridades que nós podemos fazer pela doutrina espírita é a sua divulgação. Mas nós observamos muitas vezes que as pessoas não querem divulgar a doutrina. As pessoas querem se divulgar. As pessoas querem divulgar o seu nome. Às vezes as pessoas querem divulgar o seu centro espírita. E nós deixamos a essência para trás. É muitas vezes que nós estamos querendo apenas seguir os ditos humanos e esquecemos os ditos divinos. Como foi também deturpada a imagem do Cristo durante muito tempo, em que era necessário servirmos aos que os humanos diziam a servir a Deus, a servir a Jesus. Quem é o nosso modelo e guia? Segundo os Espíritos nos respondem no livro dos Espíritos, Jesus, Ele. Mas nós estamos muitas vezes preocupados no que o palestrante fala, no que aquele médium fala. Nós não fazemos o exame de nossa consciência porque é lá que está escrita a lei de Deus. Questão do livro dos Espíritos. Onde está escrita a lei de Deus? Na sua consciência. É nela. Não é o que o outro diz que é certo ou errado fazer, até porque não há certo e errado dentro do Espiritismo. E o apóstolo Paulo também nos diz, ver de tudo e retém o que é de Deus. Observa tudo, mas fica com aquilo apenas que te leva e que te eleva. Não deixemos nos levar pelos ditos humanos, porque o mestre diz que aqueles que se deixam levar pelos ditos humanos são cegos que guiam cegos e certamente eles cairão no fosso. Nós estamos para sermos pertencentes, para termos pertencimento, fazendo o que minha comunidade, que o meu centro, que minha religião faz. E não aquilo que o meu coração pulsa. Não aquilo que o meu coração leva. E a criança, ela segue o que o seu coração leva. Sem a humildade, meus irmãos, como ser caridoso para com o outro? Sem a humildade, meus irmãos, como nos colocarmos à disposição do outro? Como fazer isso? Observar os nossos pensamentos,
observar aquilo que nós estamos levando no nosso dia a dia. Porque muitas vezes, e uma frase que eu digo costumeiramente é assim: Deus me perdoe. Eu acho que vocês já utilizaram alguma vez. E a gente diz Deus me perdoe para dizer alguma coisa mal do outro ou das pessoas. E sempre quando eu digo essa frase agora, eu falo assim: rapaz, Deus me perdoe. Mas ao mesmo tempo eu já digo: não, Ele não tem que me perdoar. Eu que tenho que arcar com a responsabilidade do que eu vou dizer. Mas muitas pessoas dizem assim: então não diga. Mas eu já pensei. Lógico que quem pensou e ainda não disse, está num caminho para a sua busca espiritual. Mas aquele que pensou, disse e faz questão de cultivar aquilo, ainda não despertou. Mas é necessário compreender que o pensamento é vida. O pensamento nos move. Tudo começa no pensamento. Todas as atitudes que nós fazemos iniciou-se no nosso campo mental. Essa palestra que eu estou fazendo iniciou-se no meu pensamento. Iniciou no pensamento de alguém da casa que foi depois, convidou para que nós estejamos aqui. O fato de você estar assistindo aqui é que você também, da mesma forma, pensou e hoje está aqui. Ligou seu computador, ligou seu telefone e agora está assistindo. Manter os pensamentos positivos. Mahatma Gandhi ele tem uma frase muito especial em relação a isso. Ele diz: mantenha os seus pensamentos positivos, porque os seus pensamentos positivos tornam-se palavras. Mantenham suas palavras positivas, porque as suas palavras tornam-se atitudes. Mantenha as suas atitudes positivas, porque suas atitudes tornam-se hábitos. Mantenham seus hábitos positivos, porque os seus hábitos tornam-se valores. E por fim, os seus valores ditam o seu destino. Mas observe que tudo começa no pensamento. Então quando a gente diz assim: Deus me perdoe, que eu estou pensando. Deus me perdoe por estar pensando nisso. Não. Que nós possamos, na verdade, evitar esses pensamentos. Evitar ainda de fazer o mal para o outro. De não querer dar ao outro aquilo que faz com que o outro cresça. Por isso que essa pureza é de coração. Não se trata apenas de uma pureza externa, que muitas vezes a gente fala, mas eu sou puro. É a pureza que está no coração, porque nós vamos observar que Mateus, no seu capítulo 12, versículo 34, ele vai dizer: a boca fala do que o coração está cheio. E o que nós estamos falando e agindo é o que nós estamos colocando para dentro de nós. Emmanuel vai nos falar no livro Caminho, Verdade e Vida, especificamente no capítulo 18, quando ele vai falar sobre a purificação íntima. E muitas vezes nós acreditamos que purificar-nos seja somente adentrar uma religião, seja somente assistir uma palestra, seja somente fazer uma palestra, seja somente poder ir a uma casa espírita, a um templo religioso. E nós simplificamos esse processo dessa purificação íntima que está na nossa luta cotidiana contra os nossos pensamentos, que está no dia a dia. Não é no momento que eu vou entregar a cesta básica na casa espírita, no sopão, no social, na água fluidificada que eu vou entregar ao irmão. É no momento especificamente que eu lido no dia a dia com as pessoas que cruzam o meu caminho. A purificação está no homem que me tranca no trânsito. A purificação está naquele familiar difícil que eu resmungo. A purificação está nas provas que batem minha porta e eu não compreendo. A purificação é diária. São todos momentos. E muitos de nós estamos esperando algo acontecer inimaginável para começarmos nossa purificação. E nós não observamos a nossa purificação diária. E ainda tratamos tudo na base das aparências. Dizemos e mostramos que acreditamos em Jesus, como se isso bastasse. É um caminho, mas não é o ponto final. Porque quantos dos fariseus, quantos dos escribas, quantos dos saduceus também seguiam a lei mosaica e diziam estar fazendo tudo em nome de Deus.
E quantas vezes Jesus os chamou de hipócritas? Porque eles se preocupavam. Muitas vezes, assim como indagaram Jesus, por que os seus discípulos ou o próprio mestre não lavava as suas mãos antes das refeições para seguir as tradições? E nós estamos querendo seguir tradições e não Jesus. Nós hoje estamos querendo seguir um apontamento de uma religião específica. O que é que estão falando sobre isso? Estão falando isso, então eu vou concordar com isso. Nós estamos numa doutrina que nos permite refletir, que nos permite questionar. Foi essa a herança que o codificador nos deu. Kardec, ele na sua codificação, fez perguntas e mais perguntas aos espíritos. Para que nós perguntemos. Não é falta de respeito perguntar alguma coisa quando nós queremos aprender e compreender. Nós não precisamos dessa repressão dentro da doutrina espírita. Nós não faremos da doutrina espírita algo imóvel, algo parado. Nós estamos em evolução, nós estamos em progresso e a gente precisa questionar. Os tempos mudam, as questões se alteram e nós precisamos caminhar com isso. Estamos seguindo esses preceitos humanos e esquecemos dos preceitos interiores que nós temos. Observamos as aparências, o que o outro fala, o que o outro diz, como o outro se comporta. Observamos mais aqueles que estão à frente. Damos muita ênfase ao palestrante, ao dirigente da mesa. Não observamos a pessoa que organizou a casa espírita para que nós possamos chegar lá e sentar na sua cadeira. A pessoa que lavou o banheiro para que a gente pudesse utilizar. A pessoa que varreu aquela casa espírita e a gente nem sabe quem é ela. A gente não observa esses que estão ali fazendo o trabalho que muitas vezes nós não estamos vendo. Nós estamos dando ímpeto a eles porque nós ainda somos acostumados a ter as aparências. Queremos mostrar a muita gente que nós somos bons. E a partir do momento que eu quero mostrar que eu sou bom, eu estou esquecendo minha humildade. Esse é um trabalho nosso para com Deus. O outro não precisa saber, a gente caminha. Se o outro nos possibilita isso, ótimo. Se não, nós precisamos para nós. Por isso que Jesus diz, relembrando o profeta Isaías, que essas pessoas, essas raças me honram de lábios, mas me conservam longe do coração. Ou seja, se fala muito, se faz pouco. Observando, na verdade, se as mãos estão limpas para comer. E Jesus diz, não é o que entra pela boca que macula o homem, mas o que sai. É o que sai. Nós estamos às vezes preocupados se a pessoa tem alguns vícios morais que, claro, tem que ser repelidos, tem que ser trabalhados, até pela também da sua busca. Se a pessoa está ingerindo bebida alcoólica, se está ingerindo algum tipo de droga, que, claro, é tudo que sai e tudo que faz com que a consciência saia da sua órbita deve ser extirpado. Mas, além disso, também os nossos vícios morais do que nós falamos, do que nós pensamos. O que queremos demonstrar ali? Que nós somos perfeitos. Na casa espírita, queremos demonstrar que nós somos perfeitos. Quando nós saímos, nós paramos que tiramos a roupa, né? Que tiramos a máscara e agora somos o que somos. Por isso que no seio familiar é tão difícil. Porque no seio familiar nós não podemos nos esconder das pessoas. E assim como os discípulos fizeram, que impediram as crianças de ir até Jesus, que nós possamos prestar atenção se nós somos essas pessoas também que estamos impedindo para que as pessoas compreendam e entendam Jesus. Se estamos querendo que as pessoas sigam os nossos preceitos, as nossas buscas, como os discípulos impediram as crianças, e nós queremos impedir as pessoas de irem procurar até o Mestre, em qualquer templo religioso ou não religioso. Credibilizamos tanto a religião como ponto de perfeição, mas nós vamos observar que a religião precisa também ter a transformação íntima do ser humano. Por isso que não poucas vezes nós ficamos surpreendidos quando observamos uma pessoa não religiosa fazendo um ato de caridade, de amor e de bem.
Dizemos, mas você segue que religião? Você está fazendo isso em nome de quê? Em nome do amor. Em nome do amor. Eu não estou aqui tirando a importância da religião. Eu acho que a religião é um caminho que nos leva a Deus. E devemos estar nela, compreendê-la. Mas precisamos também fazer a nossa parte de busca, de mudança. Porque, como falamos anteriormente, as prostitutas e os publicanos precedem muitas pessoas no reino dos céus. Se essa é verdadeiramente a nossa busca, se essa é verdadeiramente a nossa essência. Então que nós possamos, meus irmãos, vestir-nos dessa leveza, dessa simplicidade, dessa humildade trazida pelas crianças. O reino dos céus não são para elas, mas para que se assemelham a elas. E nós precisamos resgatar, nós precisamos continuar com isso. A finalidade dessa vida, como nos fala também no Livro dos Espíritos, é nós conseguirmos evoluir, é nós conseguirmos caminhar. E para isso, é necessário que tenhamos um coração aberto para entregar às pessoas. Olhar para aqueles que exemplificam e segui-lo, assim como a criança faz. Que olha para seus pais, que olham para os adultos e quer imitá-lo, quer fazer igual. E às vezes bota a roupa da mãe, às vezes bota o sapato do pai, porque quer ser, quando crescer, aquele exemplo. E olharmos, e precisamos olhar o nosso exemplo, o exemplo do Mestre Jesus. Nos calçar, nos vestir, com a sua tranquilidade, com a sua ação, com a sua pureza, com a sua busca. É assim que nós devemos fazer. Lembrar, assim, quando uma criança foi até o encontro de uma pessoa, como narra o Padre Zezinho na sua canção. Um dia uma criança me parou, me veio a sorrir, caneta e papel na sua mão, tarefa escolar para cumprir. E perguntou no meio de um sorriso o que é preciso para ser feliz, ou seja, o que é preciso para entrarmos no reino dos céus, o que é preciso para que nós possamos ver o reino de Deus. O que é preciso para ser puro de coração? E ele responde: amar como Jesus amou, sonhar como Jesus amou, viver como Jesus viveu, sentir como Jesus sentiu. Porque ao chegar ao fim do dia, nós vamos nos sentir mais felizes. Que possamos, meus irmãos, mergulhar, deixar ir, que vá até o encontro do Mestre todos os puros de coração, aqueles que se assemelham às crianças. Não impedimos, não impeçamos o seu caminhar até o Mestre. Não impeçamos aqueles que procuram Jesus da sua forma, do seu jeito, porque Jesus não falava apenas da semelhança da criança, mas aqueles que estavam perdidos e que a sociedade os coloca para trás, que a sociedade não consegue compreender. Todos nós temos o direito de procurar Jesus. Todos nós temos o direito de ver o reino de Deus como nós bem entendemos. Que a paz fique com todos vocês, que o amor de Jesus esteja no coração de cada um. Que tenhamos uma semana de paz, de luz e de tranquilidade. Muito obrigado, meus irmãos. Então, meus amigos, agradecer a vocês, agradecer a todos de Goiânia, a todos que nos acompanham de outros estados, de outras cidades, por esse momento tão oportuno, de nós podermos falar sobre a doutrina dos Espíritos, de nós podermos falar sobre o Evangelho de Jesus, e que vocês possam ter uma semana iluminada de amor, de paz. Vou encerrar aqui a nossa transmissão com a prece que o Mestre nos ensinou, que é universal, que nos une. Estejam comigo nessa oração. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome.
Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Não nos deixais, Senhor, cair nas tentações e livrai-nos de todo mal. Que o teu amor, que a tua paz esteja conosco hoje e sempre. Meu muito obrigado pela paciência de todos vocês. Até mais.